dia 11 de dezembro, os eleitores do Pará irão às urnas. Vão participar de um plebiscito para saber a opinião da população sobre a proposta de divisão do Pará, com a finalidade de criar outros 2 estados, Tapajós e Carajás. Há campanhas diferentes que defendem e que são contra. No fórum de hoje, vamos esclarecer quais as regras do plebiscito e os procedimentos que deverão ser observados pelos eleitores. Nossos convidados são o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Henrique Neves, e o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, desembargador Ricardo Ferreira Nunes. Agora, antes de iniciarmos a nossa entrevista, nós vamos assistir uma reportagem. Acompanhe. A votação será feita pelos números 77, que corresponderá ao sim, ou 55, que corresponderá ao não, para cada pergunta que aparecer na urna. É considerado o voto em branco aquele em que o eleitor manifesta a sua vontade de não votar em nenhuma opção. E no dia do plebiscito, as forças federais vão estar presentes em 14 municípios, com o objetivo de garantir a tranquilidade das votações. A solicitação ao TSE foi feita pelo Tribunal Regional do Estado, já que a área possui conflitos históricos causados pelo intenso fluxo migratório, inclusive com problemas de natureza fundiária. A propaganda eleitoral que vai apresentar à população as propostas das 4 frentes criadas no Pará, 2 a favor e 2 contra a divisão do Estado, já começou. As frentes deverão obedecer às regras previstas na legislação eleitoral para qualquer eleição realizada no Brasil. De acordo com a Lei 9.504, é proibido fazer showmícios, colocar outdoors, distribuir brindes como canetas, bonés, broches e chaveiros e, no dia do plebiscito, fazer boca de urna e utilizar alto-falantes. Todos os eleitores que possuem domicílio eleitoral no estado do Pará devem participar do pleito. O voto é obrigatório para maiores de 18 e menores de 70 anos. Bom, vou começarmos o programa. Eu gostaria de agradecer inicialmente a presença dos senhores aqui. Ministro, o senhor poderia nos contar o que a Constituição determina para que seja possível a divisão de um Estado? Assim, o Estado, a criação de um novo Estado, a criação de um novo município, ela depende de passar pelo crivo popular que se faz através do plebiscito. Até uma questão que nós temos como meio de democracia, não só as eleições, mas o plebiscito e o referendo. O plebiscito é quando se pergunta antes à população sobre determinado assunto, qual a opinião da população sobre um tema. O referendo é uma coisa posterior, é quando já se tem uma lei e essa lei é submetida a referendo, para que a população aprove ou não o texto da lei. No caso, nós estamos diante de 2 plebiscitos. O plebiscito para a criação do Estado do Tapajós e para a criação do Estado do Carajás. São 2 plebiscitos diversos. Seria as únicas formas de participação direta do público? Não, na realidade também tem a iniciativa legislativa, como ocorreu, por exemplo, no famoso caso do Ficha Limpa, em que a população, reunindo um número suficiente de eleitores, pode apresentar ao Congresso Nacional diretamente um projeto de lei. É uma forma de participação também direta, porque o nosso sistema é uma democracia representativa, quer dizer, o eleitor ele elege os deputados para representá-lo perante o Congresso Nacional. Mas essas outras formas, seja a eleição, seja o plebiscito, o referendo ou a iniciativa direta, há uma interação mais imediata entre o eleitor e o objeto a ser regulado. Para a criação do Estado, voltando à sua pergunta, então é necessário que se faça primeiro, que se ouça a população interessada para saber se ela quer ou não que ocorra a divisão. O resultado desse plebiscito, ele pode ser questionado? Qual seria o local? Seria no TRE? Bom, o resultado na verdade, o resultado não é vinculado, né? Após o resultado do plebiscito, se for pela divisão, nós vamos proclamar esse resultado e vamos encaminhá-lo ao Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral vai encaminhar vai homologar e encaminhar ao Congresso Nacional. E o Congresso Nacional é que vai, após apreciar todas as questões pertinentes, encaminhará a sanção da Presidente da República. Então, a Presidente é que vai definir, vai vetar ou não a
a vontade popular no caso do plebiscito. Se o resultado for negativo, ele se encerra lá mesmo, né? Mas, como eu disse, o resultado não é vinculado, né? Nós vamos depender da sanção presidencial. Ele serve para uma orientação, apenas para exprimir a vontade e o interesse da população. Exatamente, né? A população, ela, como falou o ministro Henrique Neves, é chamada para opinar. E se a população achar que o Estado deve ser dividido, né? Esse resultado será encaminhado ao Congresso Nacional, que posteriormente encaminhará à presidente da República para sancionar ou vetar o projeto de criação dos estados. As regras são idênticas das eleições? Não exatamente. O plebiscito, como já dito, ele é uma consulta prévia, onde não há aquela paixão normal. Existe, óbvio, existem as correntes a favor da divisão do Estado, ou contra a divisão do Estado, mas não existe aquela briga apaixonada que as eleições sempre trazem. O plebiscito ele é determinado por ato do Senado Federal, um decreto determinando a realização do plebiscito. E compete à Justiça Eleitoral regular como esse plebiscito ocorre. Com base nisto, o Tribunal Superior Eleitoral editou resoluções específicas para a realização do plebiscito. Utilizamos grande parte do que temos na legislação para as eleições, na legislação eleitoral, mas nem tudo foi transferido para o plebiscito, por se entender que o plebiscito é uma situação em que não há uma grande disputa entre uma parte e outra, não há, por exemplo, a possibilidade do governante interferir no resultado da eleição, como há para prefeito. Então, alguns artigos de lei, algumas sanções, proibições, foram minimizadas dentro do plebiscito para permitir o melhor exercício da democracia. Como é que foram definidas essas frentes? Na realidade, o tribunal estabeleceu que poderiam existir 4 frentes, como são 2 plebiscitos. Que na prática se uniram. Aí eu não sei, eu não tenho acompanhado, acho que o presidente do TRE poderá dizer melhor como é que a coisa está lá no Estado. A ideia inicial era ter uma frente a favor, uma frente contra a criação do Estado de Tapajós, e também uma frente a favor e uma frente contra o Estado de Carajás. E essas frentes poderiam ser compostas não apenas pelos parlamentares, que manifestassem interesse em participar de uma ou de outra, independente do partido ao qual filiado, assim como também por demais organismos, órgãos da sociedade como um todo. Quer dizer, as pessoas poderiam se filiar a uma outra frente para fazer a campanha a favor ou contra a criação, respectivamente, de cada um dos estados. Agora, eu não sei se houve essa fusão das frentes a favor e a Parece que havia interesses comuns que acabaram unindo, né? Na verdade está uma simbiose das duas frentes, né? Tanto a favor como contra, estão unidas, né, nos seus objetivos. E nós podemos dizer realmente, como falou o ministro, que as duas correntes, na verdade nós temos 2 correntes a favor e 2 correntes contra, mas unidas nos seus objetivos. Estão fazendo um bom trabalho, a população vai para as urnas sabendo exatamente quais são as vantagens e desvantagens dessa separação? Pois é, né? O TSE, ele já veiculou a propaganda eleitoral a nível nacional e nós estamos veiculando a propaganda institucional, né? Alertando o eleitorado paraense e o povo, de uma forma geral, da importância desse plebiscito, né? Porque, como eu sempre digo, que não se trata de uma eleição de 4 anos. Na eleição de 4 anos, nós trocamos governador, senador, deputado, senador, no caso, 8 anos. Mas esse plebiscito é o primeiro da história do país, né, que eventualmente se dividirá um Estado. Então, eu sempre gosto de chamar a atenção do nosso eleitorado, que tenho certeza absoluta que é um eleitorado consciente, ele está bem definido nas suas posições e que ele compareça realmente no dia 11 de dezembro para manifestar a sua opinião a respeito de uma eventual ou não divisão do Estado. Existe uma população muito grande de paraenses em estados vizinhos, mas principalmente no Amazonas, né? Talvez com uma identificação de culturas. Foi feito um trabalho específico para os paraenses que se encontram em outros estados? Não, porque o plebiscito só vai votar
os eleitores que se cadastraram até o dia 11 de setembro. Né? Os eleitores que não estão na sua sessão eleitoral, eles não vão poder votar. Eles vão justificar o seu voto. Então, o trabalho que se faz, né, na propaganda institucional, que passa no estado do Pará, esse sim, ele é voltado para essa conscientização de que o eleitor deve estudar bem, né, ver o que é melhor para ele, né, e comparecer no dia 11, como eu falei. O importante, ministro, é que o eleitor compareça no dia 11 para exprimir a sua vontade, porque o negócio não vai ter volta. Né? Exatamente. Eu acho que esse ponto que o senhor pôs difere bem de uma eleição, porque não é uma decisão que daqui a 4 anos poderá ser revista. Até teoricamente pode até ser, mas na prática mostra que, como já é o nosso primeiro plebiscito para a divisão do Estado, dificilmente vai se fazer um plebiscito para que daqui a 4 anos se faça um plebiscito para reverter ou modificar a situação que for definida desse. Em relação aos eleitores que estão nos outros estados, o Tribunal Superior Eleitoral fez uma campanha já em âmbito nacional para alertar aos eleitores do Pará de que haverá este plebiscito e que eles estão obrigados a votar. Então, por exemplo, não só aquele eleitor que está no Amazonas, mas o que está em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em qualquer local do país, está sendo avisado pela campanha institucional do Tribunal Superior Eleitoral que ou no dia ele deverá ir ao Estado, à sua zona eleitoral, ao seu local de votação, à sua sessão, ou ele deverá apresentar a justificativa. Porque é exatamente a mesma obrigação, o voto, aí nesse aspecto, ele é idêntico à eleição, o voto é obrigatório. Um Estado sendo escolhido e o outro não, inviabiliza o plebiscito ou não? Pode ser escolhido? Não, em tese, quer dizer, todos dizem que os 2 plebiscitos podem resultar na criação de 3 estados. Em tese, apesar que eu considere um pouco difícil, mas em tese é possível que o plebiscito tenha um resultado para se criar um estado, mas para não criar o outro estado. E, como disse o desembargador, essa questão vai ser posta ao Congresso Nacional, porque se o plebiscito se encerra dizendo que a população não quer a criação, encerra o assunto, é uma consulta. Consulta-se o interessado. O interessado diz, não, eu não quero, está encerrado aí. Se o interessado diz, sim, eu quero, então a partir daí é que tem o processo legislativo para ver como que vai ser feita essa divisão, já tem as fronteiras todas definidas, mas depende de um ato do Congresso ainda e depois ser submetido à Presidência da República. Mas, em tese, é possível que o Estado seja dividido apenas em 2. Mas o que eu acredito mais provável é que ou ele não seja dividido, ou se dividido, seja dividido em 3. O senhor coloca bem que não é o plebiscito, são os plebiscitos. São os plebiscitos. Por esse motivo, existem 2 cédulas? Quando se vota, são 2 perguntas. São 2 perguntas. Quer dizer, as cédulas em papel, hoje em dia, são só como contingência para se a urna eletrônica falhar. Mas o eleitor comparecerá à urna e responderá a primeira pergunta, que eu não lembro se é Carajás ou Tapajós. Tapajós e a segunda sobre a criação de Carajás. Então, em tese, ele poderá responder sim em uma, não em outra, ou branco em uma, e não em outra. E essa pergunta é de fundamental importância, né? Porque o eleitor deve estar consciente de que eles são 2 perguntas. Né? Você é a favor da criação do Estado do Tapajós, sim ou não? Aí ele vai fazer essa opção. E vir uma outra pergunta, que é do outro plebiscito. Você é a favor ou não da divisão do Estado para a criação do Tapajós, sim ou não? Então, ele tem que ficar atento que são 2 perguntas que merecerão 2 respostas. O senhor falou de urna, usaremos urna biométrica? Em alguns nós temos municípios. No Pará, nós só temos um município que está com o processo da urna biométrica já definida, né, instalada. Nós iríamos fazer aqui nesse ano, mas nós fomos surpreendidos com o plebiscito. Não tivemos condições de abraçar. A previsão, não só para plebiscitos, mas a previsão do Tribunal Superior Eleitoral, porque modificar as urnas, quer dizer, com a biometria, cadastrar os eleitores, não é uma tarefa, são 140 milhões, então não é uma coisa que se faça do dia para a noite. Então ela está sendo feita de forma paulatina. Nas eleições municipais do ano que vem, acreditamos que já devemos ter algo em torno de 10 milhões de eleitores
já cadastrados biometricamente, e a previsão é até 2018 aí sim ter a eleição nacional com 100% do eleitorado cadastrado. Será utilizado esse plebiscito para se fazer algum tipo de experimento, para ver se funciona para eleições? Não. Eu acho que não. Eu acredito até que o plebiscito é uma coisa que, de certa forma, surpreende a Justiça Eleitoral, que está sempre preparada, obviamente, mas tem que sair da sua rotina para fazer esse plebiscito. E quando a gente sai da rotina, a melhor segurança é não tentar inovar, é fazer a eleição da forma que nós sabemos fazer e que sempre tem dado certo. Com muito sucesso. Essa divisão de estados aumenta o custo ou diminui o custo para a União? Isso é relativo, isso já é um argumento que as frentes irão... Se o senhor perguntar para quem é a favor da criação do Estado, ele dirá que não, porque implicará numa série de economias, os recursos serão concentrados no local próprio. Se o senhor perguntar para quem é contra a criação, dirá que serão um número maior de senadores, um número maior de deputados, e que novos governadores, e que então isso aumentaria o custo. Agora, isso é uma questão que faz parte do debate. É a essa questão quem deve responder é o eleitor. Perfeito. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco voltaremos com o programa Fórum, que hoje discute o plebiscito no estado do Pará. No programa de hoje, estamos discutindo uma consulta popular que será realizada pela primeira vez no Brasil para decidir sobre a divisão do Pará. Isso com a finalidade de criar outros dois estados, Tapajós e Carajás. Participam conosco o ministro do TSE, Henrique Neves, e o presidente do TRE do Pará, Ricardo Ferreira Nunes. Como é feita essa demarcação dos limites territoriais dos novos estados, se por acaso vierem a existir? Isso já há. Quando se fez o plebiscito, já se apresentou qual seria a forma dessa divisão. A questão que surgiu no início, e foi já respondida pelo Supremo Tribunal Federal, é que a lei fala em ser ouvida a população interessada. Então, houve uma discussão inicial para saber se a população interessada seria apenas aquela do território da área geográfica onde se tornaria um novo Estado, ou se seria de todo o Estado de onde ela veio a ser desmembrada. E até uma frente que questiona se não teria que ser do país inteiro, já que de uma forma ou de outra mexe com toda a própria federação. Salvo engano, o ministro Marco Aurélio até votou nesse sentido de que deveria ser mais amplo. Havia um parecer do professor Dalmo Dallari também, pelo que eu lembro, nesse sentido. Mas o Supremo entendeu que deve ser ouvida como população relevante, como população interessada, toda a população do estado do Pará. Não só aquela que permanecerá sendo do estado do Pará, mas como aquela que estaria na área onde seriam criados os novos territórios. Essa delimitação já foi entregue anteriormente. Só para completar a manifestação do ministro Henrique Neves, é que quando foi expedido o decreto legislativo para a eventual criação do Estado do Tapajós, ele já veio com os municípios que o comporiam. A mesma forma no Estado do Carajás. Quer dizer que essa divisão que o senhor perguntou já veio no próprio decreto. No próprio decreto. E aí na realidade, eu não traço uma linha no mapa. Eu digo quais são os municípios, e aí as fronteiras desses municípios é que fazem esse estado. Então, a gente tem a mania de olhar no mapa e ver só aquela bolinha dizendo Belém ali. Não, Belém tem uma circunscrição, limites do município, que não é só aquela bolinha que tem no mapa, que muitas vezes vai além do centro urbano da própria cidade. Então, a soma desses centros urbanos, desses limites, dessas áreas geográficas, é que formam cada um dos estados. E aí, obviamente, é possível, sim, aí fazer um mapa já representando o que seria para que a população decida se deve ser assim ou não. Já existem outros estados discutindo possibilidade de divisão também, inclusive ali próximo, no Amazonas, né? Esse plebiscito deve abrir portas para outras ações? Eu acho que depende do resultado dele. O plebiscito é a primeira vez que nós fazemos um do estado. Ele não é estranho para municípios. Até algum tempo atrás, nós já tivemos vários famosos plebiscitos no Brasil. Acho que a Barra da Tijuca queria se dividir da cidade do Rio de Janeiro, teve o plebiscito, depois teve o de Búzios. E em vários municípios há
constantemente esse tipo de plebiscito. Nenhum Estado. É óbvio, aí é só uma questão de pura imaginação minha, que se o resultado for pela divisão, talvez isso anime outros Estados de também quererem manifestar o desejo de realizar um plebiscito para a sua divisão. Mas a população sempre é que terá a palavra final sobre se esse tipo de assunto deve ser levado adiante ou se ele deve ser encerrado, já abortado no início. O que está sendo proibido nessa fase de campanha? E eu gostaria de saber também se a campanha está sendo bem cumprida, as regras, ou se existe algumas possibilidades de uns escapezinhos, alguns exageros. O plebiscito, como falou o ministro Henrique Neves, tem uma eleição como outra qualquer. As suas regras são as mesmas regras das eleições, com algumas modificações, né? E está havendo carreatas, né, em Belém, está havendo carreatas em Marabá, em Santarém, né, e até agora não tem notícia de nenhuma animosidade entre as duas correntes, né? Isso dá uma margem de que as propagandas e as manifestações estão sendo colocadas e realizadas dentro de um certo cumprimento daquilo que foi estipulado nas resoluções que foram emanadas do TSE. Nos últimos anos, as eleições têm sido muito questionadas judicialmente. O senhor espera ter algum trabalho de pessoas questionando a validade, inclusive, do plebiscito? Dizendo que alguma frente atuou de forma incorreta? Eu penso que não. Por quê? Porque o que está acontecendo, né, ministro? O ministro tem essa experiência, é que determinados candidatos, utilizando da máquina, eles abusam do poder econômico, abusam do poder político, né? E no decorrer do seu mandato, o Tribunal Regional Eleitoral apura essas denúncias, se comprovadas essas denúncias, né? Esse candidato, esse prefeito, esse governador foi cassado, como já aconteceu aqui. Nós temos aí várias situações nesse sentido, né? Mas eu penso que em relação ao plebiscito, eu penso que não vai acontecer nenhum tipo de problema, porque todo o planejamento e as frentes também estão cumprindo isso, e não existe nenhum tipo de problema que possa comprometer o resultado do plebiscito. Quem financia o plebiscito? Cada frente tem a sua... Só aproveitar primeiro antes de responder essa pergunta. Numa comparação, nós já estamos no final da propaganda partidária, da propaganda das frentes, né? Vamos chamar. Se fosse uma eleição, a partir do segundo dia, provavelmente a Justiça Eleitoral já teria uma quantidade absurda de direitos de resposta. E o desembargador nos informa que, ao final, julgou agora os 2 primeiros direitos de resposta. O que mostra uma campanha sendo realizada da forma que todas as campanhas devem ser. Através da observância. Eu sempre fui, não só como lá no tribunal, mas quando advogado, eu falava o seguinte, eu acho que o candidato ou o defensor de uma tese, ele tem que propor de forma ativa, mostrar os seus ideais, mostrar os seus propósitos, não simplesmente ficar ofendendo o outro, que eu acho que muitas vezes acaba até irritando o eleitor. Isso é uma análise supralegal de um marqueteiro frustrado, vamos chamar assim. Mas para isso as frentes, elas possuem o seu financiamento, como os candidatos também têm. O que nós fizemos foi limitar os gastos, cada frente pode chegar a 10 milhões de reais. E esses 10 milhões de reais serão doados às frentes dentro das regras que se utiliza para doações em campanhas eleitorais, ou seja, mediante recibos eleitorais, mediante uma prestação de contas, algumas fontes não são vedadas, as empresas que têm um contrato com a administração não podem doar, estados estrangeiros não podem também doar. Então, essas mesmas limitações que são postas pela legislação, que não são apenas para a eleição, muitas delas são para os partidos políticos como um todo. Partido político que é subsidiado por uma entidade ou governo estrangeiro corre o risco, inclusive, de perder o seu registro perante o Tribunal Superior Eleitoral. Então, essas limitações foram colocadas nas instruções, observando-se o limite de até 10 milhões de reais por frente,
e elas irão prestar contas, como fazem praticamente todos os candidatos numa eleição. Após o plebiscito, elas apresentarão. Pela quantidade de incidentes, que é quase mínima, eu não acredito que venha a haver uma contestação judicial. Entretanto, os caminhos estão sempre abertos. A justiça, todos têm direito de recorrer à justiça. Isso não quer dizer que terão razão no direito que pretendem, mas eles têm o direito de pleitear. E aí a justiça irá examinar com muita cautela eventuais acusações que se façam. Mas volto a comparar. Num processo de campanha eleitoral, em que há, sim, uma quantidade cada vez maior de ações judiciais, comparadas com o plebiscito é uma coisa quase que insignificante, o número de ações perante o que normalmente se teria numa eleição. Apesar de toda essa tranquilidade, nós temos, infelizmente, principalmente no sul do Pará, algumas das cidades mais violentas do país. Nós teremos a presença do Exército nesse plebiscito? Teremos sim. Assim que o Congresso expediu o decreto legislativo, né, eu me reuni com o governador do Estado, já que a partir de agora o governo do Estado é que é o responsável pela segurança das eleições, e com a Secretaria de Segurança Pública. Nós fizemos uma reunião no início de julho e foi solicitado ao Serviço de Inteligência da Secretaria de Segurança que mapeasse os locais que ainda poderiam, necessitariam da Força Federal. E assim foi feito. Baseado em eleições anteriores? Ou baseado na parte técnica do Serviço de Segurança. Certo. Né? Porque até então bastava o juiz solicitar a Força Federal e o Tribunal deferiria esse pedido. Aí a Secretaria de Segurança apresentou um laudo técnico. Eu passei esse pedido no meu regional, no nosso regional, e encaminhamos ao Tribunal Superior Eleitoral. E no Tribunal Superior Eleitoral o pedido foi deferido. Né? Então nós vamos ter 16 municípios, na verdade, não são 14, são 16 municípios, que ainda terão a Força Federal. E já me reuni também com o comandante da região militar da Amazônia e eles estão se planejando, né, para que a partir do dia 10 ou 9 de dezembro eles estejam nos municípios que foram nominados por este laudo. Eles irão participar apenas da questão segurança ou também logística? Na participação da segurança. Mas eu acho que é importante aproveitar para fazer até um elogio. Nas eleições, principalmente nas eleições presidenciais no país inteiro, as Forças Armadas têm prestado um papel relevantíssimo, não apenas para garantir essa segurança, que é a segurança do eleitor, é a segurança que o eleitor deve ter de não ser cercado ou impedido o exercício do voto ou pressionado de alguma forma. A liberdade do eleitor é essa segurança que se pretende que se tenha no dia do plebiscito, no dia da eleição. Mas, independente disso, nos locais onde de dificílimo acesso, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica têm prestado serviços relevantíssimos à nação de permitir que a urna eletrônica chegue até aquele local. Muitas vezes, em alguns locais, ela desce de helicóptero, porque é o único meio de acesso, se realiza as eleições e dali depois se leva de helicóptero também até o TRE, até outra localidade onde pode-se fazer a transmissão dos dados, se não for feito já por satélite do próprio local, que é o mais comum. Mas o papel das Forças Armadas também vai nessa linha de logística para a realização nas eleições. É uma coisa que eu acho que a cada ano eles têm se aperfeiçoado e prestado um relevante papel no serviço à nação. E no Pará esses pontos são inúmeros, né? Aumenta muito o custo de um plebiscito por conta da geografia da região? Com certeza. Né? Nós temos 277 pontos de transmissão. Isso significa que nós temos 277 localidades de difícil acesso, né? E que esse ponto de transmissão será via satélite. Né? E o que é importante também salientar é que nós temos a tradição de fazer o segundo turno no mês de outubro, né? E nós vamos ter agora um plebiscito no início de dezembro, no dia 11 de dezembro, com uma realidade climática diferente. É período de chuva? É período de chuva, varia muito agora, varia muito, né? Então nós estamos também planejando, no nosso planejamento também ficou essa
orientação para os juízes eleitorais, né, de que essa eleição será realizada no início de dezembro, né, que é uma realidade diferente para ele. Mas também, assim, se chove é um problema, se não chove você não tem acesso a várias regiões porque a água baixa, né, é complicado. Como é que vai funcionar? Se bem que no mês de outubro ele já tem um know-how, né? Já está tudo, né? Então, quem pega final de outubro, que é o último domingo de outubro. Agora no mês de dezembro nós vamos esperar como é que vai se comportar. E teremos acesso às urnas, às comunidades ribeirinhas? Todas as comunidades terão acesso, né, garantido, né? As regiões indígenas, nós estamos deslocando helicóptero, aeronave, né? Como falou o ministro, o importante é garantir ao eleitor a sua participação, né, ministro Henrique Neves? Esse é o mais importante. O voto obrigatório, mas sobretudo ele é um dever do eleitor, não é um dever não, ele é um direito do eleitor, um direito cívico dele se manifestar. E é isso que a Justiça Eleitoral tem que garantir. E aí as pessoas muitas vezes falam, não, mas a Justiça Eleitoral trabalha só de 2 em 2 anos, ou trabalha esporadicamente. No dia da eleição, os eleitores chegam para votar, já sabem onde vão votar e chegam, com raríssimas exceções, está tudo pronto, com o seu nome na urna, o presidente libera a urna e ele vai e vota. Para quem está votando é uma operação muito simples. E eu achava que era simples. A partir do momento que eu passei a integrar a Justiça Eleitoral e comecei a ver, vamos chamar, os bastidores desta operação, é que se tem uma noção da quantidade absurda de previsões, de logística que devem ser realizadas. Como diz o desembargador, a mudança de 2 meses muda o clima, a situação pode ser completamente diversa. Eu tenho questão de umidade sobre o papel térmico da urna, o que. Então, tudo isso tem que ser utilizado e a Justiça, então, não é só de 2 em 2 anos. Nós trabalhamos diariamente tentando resolver esses problemas. Nesses casos que pedem muito apoio de barcos, de helicópteros, de banhos de uma região muito grande, a questão da segurança é uma preocupação a mais? Fica mais fácil de você perder o controle? Não, depende da localidade. Quer dizer, eu acho que no plebiscito as questões são bem mais tranquilas, porque não envolvem, como eu lhe disse, aquela paixão das eleições. Existem localidades em que eleições que nós precisamos reforçar a segurança porque fatos pretéritos já demonstraram, inclusive, queima de cartório eleitoral. Mas isso são situações raras, mas que existem. Então, é possível que se tenha em alguma região que o conflito, não só o conflito do plebiscito, mas a própria reunião com um conglomerado de pessoas por si, já é suficiente para gerar um conflito. Então, nessas situações é que se pede o auxílio das forças federais. E aí o desembargador pôs um ponto muito importante, que houve uma modificação no entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, que antigamente bastava o juiz dizer, eu preciso de reforço policial. E nós entendemos que a competência de segurança é do governador do Estado. Mas antigamente não se falava nada. O juiz pedia ao TRE, o TRE pedia ao TSE, o TSE decidia sim ou não e comunicava ao Exército que mandava as tropas. Agora nós incluímos uma nova fase em que se pergunta ao governador, o senhor tem condições de manter a segurança desse município, encaminhar um número maior de policiais militares, que seja, para esse município? E aí se o governador nos responde, não temos condições, e o município sim precisa de reforço, aí então é que nós pedimos o apoio da Força Militar. Certo, nós vamos para mais um intervalo e no próximo bloco eu continuo a conversar sobre o plebiscito do Pará com o ministro do TSE, Henrique Neves, e o presidente do TRE do Pará, Ricardo Ferreira Nunes. Eu volto em instantes. Estamos de volta com o programa Fórum, que hoje discute o plebiscito do Pará. Aqui conosco o ministro do TSE, Henrique Neves, e o presidente do TRE do Pará, Ricardo Ferreira Nunes. Eu gostaria de começar esse terceiro bloco falando do dia da eleição. Que horas que os eleitores devem chegar, até que horas vão ser aguardadas a presença das pessoas? Como foi falado, o plebiscito é uma eleição, né, e como toda eleição, ela inicia às 8 horas e se encerra às 17 horas. E o eleitor deve comparecer ao seu local munido do título de eleitor e um documento com foto, né,
ou só com um documento com foto, desde que ele saiba o local da votação. Né? Às 8 horas inicia todo o processo eleitoral, às 8 horas da manhã e se encerra às 17 horas. Haverá pontos de justificativa em outros estados, não? Então, o que eu acredito é que a justificativa será feita no próprio estado para aquele eleitor que está ausente da sua zona eleitoral, do seu local de votação. Os outros estados, eles terão os 30 dias normais previstos na lei para encaminhar à Justiça Eleitoral a sua justificativa por que não votaram no dia. Mas as mesas começam a ser instaladas às 7 horas da manhã, às 8 se inicia o processo de votação, que vai até às 17 horas, com exceção daquela situação em que existam filas ainda às 17 horas, onde é distribuída uma senha para cada eleitor que está na fila, e isso segue até o encerramento. Mas eu acredito que, como são só 2 perguntas, o tempo de votação deve ser muito curto. Quem, por acaso, não comparecer para a votação? É a mesma penalidade das pessoas que não comparecem para uma eleição geral, para uma eleição municipal. Né? Ele fica impedido de participar de licitação, fica impedido de tirar passaporte, concurso público, até regularizar essa situação. Consequências de não votar nas eleições. Não votar e não justificar. Porque todos sabem que a multa só vem se a pessoa não votou e não justificou. E o plebiscito, salvo engano, mas também será considerado prefeito de eventual cancelamento do título de eleitor. A Justiça Eleitoral tem cancelado os títulos daqueles eleitores que, por um determinado número de eleições, não comparecem. Isso até causa alguns problemas para aquelas pessoas que simplesmente não compareceram, mas que ainda precisam do título e só lembram no momento em que não é possível tirar um título, como as vésperas de uma eleição. Então, o mais importante aí é alertar o eleitor que, se ele não puder exercer o direito, o dever cívico dele, ele, então, um prazo máximo de 30 dias, entre em contato com a Justiça Eleitoral e apresente a sua justificativa. Quem definiu a data do plebiscito? A data do plebiscito veio uma orientação do Congresso Nacional, vamos chamar assim, porém, o dia certo foi deliberado pela Justiça Eleitoral, pelo Tribunal Superior Eleitoral, obviamente ouvindo o Tribunal Regional Eleitoral, porque é quem conhece as peculiaridades do Estado. Então, definiu-se o dia 11 de dezembro. Eu vi uma preocupação das pessoas que hoje estão em Belém, que seria o Novo Pará, se por acaso fosse feita a divisão, de que nessa data as pessoas costumam, próximo a essa data tem um feriado, as pessoas costumam viajar e visitar seus parentes no interior e que correria o risco de um esvaziamento do Novo Pará, na verdade, na cidade de Belém e a região ali próxima, que existiria um risco de esvaziamento porque as pessoas poderiam estar viajando. O senhor acha possível isso? Possível né? Mas eu aproveito a oportunidade e, mais uma vez, eu quero conclamar o eleitor paraense, que, muito embora tenha esse feriado, mas nós temos um evento de fundamental importância para o destino do Estado do Pará. Né? Então, conclamo novamente o eleitor paraense para que ele cumpra o seu dever cívico de comparecer no dia 11 de dezembro às urnas. É como nós já falamos aqui, não é uma eleição de 4 anos, é uma eleição para o todo sempre, né? Se vamos dividir ou não. Então, eu penso que o eleitor paraense é um eleitor responsável, né? E com certeza essa abstenção deve ser um número bem reduzido. O eleitor que estiver no estado, mas fora do seu local de votação, ele pode votar, ele pode justificar no dia, como é que ele se comporta? Ele não pode votar, né? Em todas as eleições, o eleitor só vota no seu local, no seu local de votação, por causa da urna eletrônica, né? Então, só vota naquele local, e esse eleitor que estiver, por exemplo, em Marapanim, ou em Salinas, por exemplo, e é eleitor de Belém, ele não vai poder votar, ele vai ter que justificar. Né? Então, eu daqui aproveito a oportunidade para deixar Salinas para uma outra oportunidade. Para quem não conhece, uma praia lindíssima do estado. Lindíssima, uma banhada pelo Atlântico, mas que ele deixe essa maravilha para uma outra oportunidade e compareça. Porque assim como Salinas, que se espera que a beleza seja eterna,
o resultado do plebiscito também será perene. Uma boa colocação, ministro. Então, o plebiscito ocorre só uma vez, a praia estará lá todos os dias. Ministro, já existe uma previsão de em quanto tempo pode ser dado o resultado do plebiscito? É a mesma situação das eleições. O resultado por urna, ele é imediato. Encerrado às 17 horas, o mesário encerra a urna e emite imediatamente o boletim de apuração. O boletim da urna que traz o resultado daquela urna. Costuma-se dizer que no Brasil as eleições são divulgadas rapidamente, eu digo que ela é automaticamente quase que divulgada. Encerrou a votação, já se tem o resultado daquela urna. O que leva um tempo maior é somar, é o que nós chamamos de totalização, o processo de totalizar todos esses boletins de urna e fazer essa soma. Mas para isso, como o desembargador já disse, nós contamos não só com a rede da própria Justiça Eleitoral de transmissão de dados, que é criptografada, tem toda a sua segurança, mas também por pontos de acesso por satélite. Então, o Tribunal Regional Eleitoral, a partir das 17 horas, começará a receber os resultados. E aí, por mais moderno e congratulante que seja para a Justiça Eleitoral divulgar o resultado de uma forma rápida, é mais importante divulgar de uma forma segura. Então, se tiver algum empecilho, que um determinado, por um fato raro, uma urna não teve que se passar a votação manual em cédula, para tudo isso nós estamos preparados. Mas aí a contagem poderá levar um pouco mais de tempo. Mas eu acredito que em poucas horas poderemos ter esse resultado. Nós temos uma situação peculiar no sul do Pará, na região onde poderia ser criado o estado de Carajás, que é a presença de muitas pessoas de outros estados. O senhor teve uma grande migração de pedidos de mudança de domicílio eleitoral, de estados vizinhos para essa região? Foi feito um trabalho em cima disso, né? Mas a Justiça Eleitoral, ela fiscalizou se realmente essas pessoas que transferiram o seu título foi dentro das formalidades legais, se realmente tinham domicílio, se não tinham exatamente dentro dos requisitos, mas em nenhum momento a Justiça Eleitoral impediu que essas pessoas transferissem o título para cá. Realmente aconteceu, né? Várias pessoas transferiram o título, mas sempre com a fiscalização da Justiça Eleitoral para que essas transferências fossem obedecessem os requisitos legais. Havendo a criação de novos estados, como ficam os títulos eleitorais? A população terá um tempo para mudar seu título para esse novo estado? Porque pode ser que logo em seguida tenham eleições também, né? Essa é a grande pergunta que o Congresso irá responder. Considerando a eventualidade de ser definida a criação de 2 ou de um estado a mais, o Congresso também definirá como, e acredito que aí é necessário estabelecer um período de transição, em que os títulos eleitorais continuarão valendo, não há dúvida quanto a isso, mas a própria Justiça Eleitoral vai ter que se organizar. Hoje nós temos 27 tribunais regionais eleitorais. Se forem criados 2 novos estados, nós teremos que ter 29. Então terão que ser indicados os membros desse tribunal. Os estados provavelmente contarão com seus governadores, mas tudo isto não é objeto de discussão desse plebiscito. Isso será regulamentado pelo Congresso Nacional, provavelmente estabelecerá um período de transição que para alguns assuntos será questão de meses, para outros pode-se chegar até a 1 ano, 2, não sei. Isso é a opção do Congresso Nacional. Mas aí, então, se fará, serão feitas, aliás, as novas eleições, as criações dos órgãos, das prefeituras não são atingidas, mas o governo da capital, sim, porque ela passa a ser uma capital, então tem a divisão de fundo de participação dos municípios, tudo isso será equacionado e dirigido pelo Congresso Nacional. Após o plebiscito, volta àquela situação. Se o povo entender que não deve ser dividido, encerra seu assunto e não há mais discussão. Se o povo decidir, não, queremos sim a criação, a partir daí o Congresso irá editar toda a legislação para como essa criação, enquadrar com uma norma transitória, como que ficaria a situação até a instalação dos estados. Aproveitando que o doutor Ricardo
apesar de ser amazonense, até de uma cidade próxima, né, o Pará, Itacoatiara é ali na divisa, mas está há muitos anos no Pará. Gostaria de tirar uma dúvida com o senhor. Já existiria hoje, na população, devido à dimensão do Estado, uma certa divisão cultural? Bom, eu penso que a região do Baixo Amazonas, ela é muito identificada, né, com a região do Amazonas, o Baixo Amazonas. Mas a região do sul do Pará é uma outra realidade, é uma outra cultura, né? Eu estou em Belém desde 1970, me formei, me criei, me casei, enfim. Sou cidadão paraense com muito orgulho. E hoje a minha vida é no estado do Pará, né? E com muito orgulho também estou presidindo o Tribunal Regional Eleitoral do Pará. Bom, então, nós aqui da TV Justiça, eu tenho certeza que todos os brasileiros ficamos na torcida de que vocês tenham uma eleição tranquila, justa, que chegue a um resultado que seja de agrado do povo paraense e que tenha um futuro muito feliz com o resultado, seja ele qual for. Muito obrigado pela sua presença aqui, também do ministro. Foi muito importante ter vocês aqui, tirando todas essas dúvidas sobre o plebiscito no Pará. Nós agradecemos a oportunidade. E aproveito também este momento para conclamar todo eleitor paraense para que compareça no dia 11 de dezembro e manifeste a sua opinião a respeito da divisão ou não do Estado do Pará. Ministro. Eu agradeço a possibilidade de estar aqui e desejo ao nosso presidente do TRE que tenha um plebiscito calmo e tranquilo, assim como também faço deles as minhas palavras para conclamar o eleitor a comparecer nesse momento cívico. Muito bem. E assim nós encerramos o programa Fórum de hoje, agradecendo mais uma vez a sua audiência e lembrando que você pode participar com a gente através do nosso e-mail, que é fórum@stf.jus.br. Até a próxima semana.